Muito bem. O primeiro pilar que está relacionado ao exame clínico, nós dividimos em dois pontos, que é o exame físico, que é a anamnese, e o exame físico. Coisas que vocês estão muito acostumados a ver. Nós aprendemos isso desde o segundo ano de medicina, pelo menos, às vezes até no primeiro. Você começa a ter o primeiro contato com a anamnese. E vocês lembram bem que a anamnese ela é fundamental. Ela vai te dar um ponto do primeiro relacionamento médico-paciente. E esse relacionamento é crucial para que a informação seja adequada nessa avaliação da anamnese. Então, a anamnese é a única ferramenta que é capaz de gerar um relacionamento médico-paciente adequado. Então, ela tem essa função, além da função toda de investigar as queixas e assim por diante, que vocês conhecem muito bem também. É um primeiro ponto. Então, na anamnese, quais são fatores que a gente tem que estar muito atentos? Porque você vai receber esse doente. Por que esse doente chega para você? Então, o doente que está chegando para você, em quais ambientes você está trabalhando? Você está lá nos seus ambientes, dentro da emergência, dentro da enfermaria, dentro do apartamento de enfermaria do hospital, dentro do pronto atendimento à emergência, dentro da UTI, ou no seu consultório, ou numa unidade básica de saúde, ou num programa de saúde da família, que você vai até o domicílio de um paciente e avalia. Então, os ambientes que esse doente vai chegar até você são variados. E, obviamente, que quando você vai atender esse doente, a queixa que ele chega até você, a infecção está entre outros diagnósticos. Às vezes, ela é muito clara. O paciente chega para você com um abscesso, por exemplo, um tegumento, com febre e tal. É muito fácil se fazer o diagnóstico, você rapidamente identifica isso e acabou a história. O paciente com uma dor de garganta tem placa nas amígdalas, você sabe que é um quadro infeccioso. Muito bem, mas muitas vezes você tem que ter um raciocínio lógico para isso. Você pode chegar com uma febre para você e necessariamente pode não ser um quadro infeccioso. E se for um quadro infeccioso, você tem que ser capaz de diferenciar grupos de patógenos, bactérias, vírus, fungos, parasitas em geral. Então, esse é um raciocínio que tem que ser feito. A anamnese já vai te ajudar nisso. Então, desde quando você começa a sua anamnese, que você vai identificar esse doente, vai fazer identificação, vai definir os dados demográficos que podem chegar prontos para você, se estiver num trabalho num plantão ou numa rotina sua de trabalho, os dados demográficos podem estar prontos daquele doente. Mas alguns dados são importantes. Você tem dados de procedência, dados da própria da origem dessa pessoa. Então, é importante que você conheça de onde que esse doente vem. É claro que esse contato da migração dele, que vai te ajudar em algumas infecções, e hoje a gente tem pandemias que estão relacionadas muito nesse fluxo de pessoas em todo mundo, né? Como aconteceu com o Covid, está acontecendo agora com a varíola dos macacos. Então, a gente tem uma importância muito grande de saber esse movimento dessa pessoa. Então, isso faz parte da sua história quando você está investigando o quadro de infecção. Importante saber se essa pessoa mora em Cuiabá, Mato Grosso, na capital, ou ele viaja para o norte de Mato Grosso, sul do Pará, para pescar e volta para cá. Ele faz um quadro de febre, um quadro qualquer, você tem que suspeitar que possa ter uma infecção, por exemplo, parasitária para malária, por exemplo. É fundamental isso na sua cabeça. Se você não fizer essa pergunta, você não vai conseguir saber. Às vezes aquela pessoa pesca frequentemente, para ele ter ido pescar ou não interessa. Então você é obrigado a fiscalizar isso. Então tem que passar pela sua cabeça muitas vezes. Às vezes ele te ajuda. Você fala, doutor, eu tô com febre, mas 2 semanas atrás eu estava pescando aí lá no Rio, não sei aonde, e tem uma porrada de gente com malária, não sei o que lá. Então fica mais fácil de você caminhar para um raciocínio mais lógico. Então, você vê que essa informação sai da própria identificação da anamnese, que era a parte inicial. Então, a identificação, por mais simples que ela seja, ela vai te dando, ela tem muita coisa muito objetiva, qual a idade, qual o sexo, mas você tem dados que o raciocínio seu começa a ser elaborado. Ok? E você vai desenvolvendo na anamnese a queixa principal, que é o fator que leva esse doente a chegar até você. É o motivo que ele procura o médico. E quando a gente fala em doença infecciosa, habitualmente algum dos sinais ou sintomas da infecção estão interferindo no doente e ele vai te procurar, certo? Então não vai ser uma queixa, a queixa principal não vai estar perdida, porque ela vai estar diante da história desse doente. Então ele vai te procurar por uma febre, vai te procurar por uma diarreia, por uma lesão cutânea, por uma dor em algum local, né? Então isso é fundamental. Então tem que ter esse racional, porque é importante você ter essa mentalização da sequência cronológica disso, quem começa, quem não começa. Necessariamente, essa queixa que ele te traz, ela não precisa ser o ponto inicial da doença, ok? Ela pode estar no curso da doença. Se eu tenho uma infecção de evolução mais arrastada, por exemplo, que o doente está tendo uma febre baixa, que não está preocupado muito, dorme à noite, soa um pouquinho e vai embora, começa a emagrecer, e de repente ele tem uma eliminação com vômito de sangue. Não vômito digestivo, mas o vômito da via aérea, que é a hemoptise. Ele está com febre, está emagrecendo, e depois como que ele vai procurar o médico? Ele não está nem aí com aquela febrinha baixa, emagrecimento, perdeu o apetite, está tudo bem para ele.
Mas quando ele vomita sangue, ele vai parar em você, certo? Então você vê que a queixa principal não foi o iniciador da doença. É a hemoptise que faz ele procurar o serviço, o motivo que ele procura a gente, mas ele tem uma queixa se arrastando já previamente. E aí outras situações mais agudas, que o paciente começa com uma febre, e evolui com febre e vai chegar queixando para você de febre. É o primeiro sintoma dele, o sinal, e ele chega até você com isso. Então a queixa principal também é o direcionador. É importante você ter em mente isso. Isso vai ser importante em algumas patologias. Como que isso vai se comportando. A história da doença atual, a história da moléstia atual, que é a nossa sequência, é fundamental para você descrever dois pontos fundamentais, que é a caracterização do sinal e sintoma e a cronologia. Então, HDA, em resumo, é isso, uma redação onde você caracteriza os sinais e sintomas que o doente tem de queixa, que você detecta na história, e você põe numa cronologia adequada. Fala, professor, mas eu já vi isso no segundo ano, terceiro ano, estou cansado de ouvir isso de vocês, do pessoal. É verdade, mas essa repetição, pessoal, é fundamental, porque alguns de vocês já foram meus alunos, alguns de vocês já me conhecem, então assim, muitas vezes a gente, quando vai falar sobre essa questão do exame clínico, a gente tem que lembrar vocês que ela começa num dado momento, você tem um início, foi lá no seu segundo semestre, terceiro semestre, e depois vocês sabem claramente que não acaba mais. Quem já está mais tempo formado sabe o quanto é importante ter uma informação da anamnese adequada, o quanto ajuda a gente na beira do leito, quanto a gente ajuda no consultório, quanto ajuda. Então as pessoas que estão perto da gente, trabalhando conosco, sabem claramente disso. Isso é uma coisa muito frequente. Eu estou falando um pouco disso, pessoal, para reforçar para vocês que a anamnese nunca está fora da nossa discussão. Em sequência disso, ela já vai te dar uma ideia, síndrome. Pô, esse doente tem uma doença que está relacionada mais à via aérea, relacionada ao tubo digestivo, já está ajudando. Não tem, às vezes, uma especificidade muito alta, mas a sensibilidade é muito alta. Então, a hora que você detecta na anamnese que o problema é torácico, abdominal, locomotor, partes moles, ocular, que seja, ela tem uma sensibilidade muito alta. A especificidade é ruim. Em muitas coisas a anamnese tem uma especificidade ruim, mas ela é muito sensível. Então o que ela vai fazer para você? Não vai deixar passar batido. Isso é importante. Aí você vai para o exame físico, e o exame físico vai ser mais específico, né? Então ele vai ter uma pontualidade maior, ele é menos sensível. Então às vezes você está lá, você vai escutar um sopro no coração, na válvula mitral, por exemplo, subsistole insuficiência mitral, por exemplo, um subsistole insuficiência mitral. Uma febre, você pode pensar em doenças infecciosas tipo endocardite, por exemplo. Muito bem. Então o sopro que você escuta, ele não é muito sensível no exame, porque as valvulopatias mitrais, por exemplo, são detectadas muito mais precocemente com medidas propedêuticas tipo ecocardiograma. Né? O ecocardiograma ele é capaz de identificar com muito mais qualidade, mais precisão, a insuficiência mitral. E o sopro que a gente for auscultar, ele vai estar numa fase um pouco mais tardia. Então, o que acontece? A sensibilidade do nosso exame físico é baixa, mas a especificidade é boa. Você faz uma boa avaliação de sopro, insuficiência mitral, caracteriza ele bem, pelas várias características da radiação, do tamanho, do timbre, toda aquela coisa toda, você consegue dizer que aquele sopro ele tem um potencial mais específico, que realmente é relacionado à doença cardíaca. Isso vale para hepatomegalia. Muitas hepatomegalias, por exemplo, palpar o fígado, palpar o baço, esplenomegalia, vocês não conseguem palpar, vocês sabem disso. Quando eu vou palpar um baço, ele já está 3 vezes o tamanho dele, 3 vezes o tamanho do diâmetro dele. Ultrassom, tomografia tem uma precisão excelente, ela mede todo o diâmetro, calcula volume e assim por diante. Então, mas quando eu palpo ele, acabou. A especificidade é muito boa. A sensibilidade é ruim. Então, porque antes eu palpar, ele já estava aumentado e eu não consegui detectar no exame físico. Mas vocês entendem que esse conjunto da anamnese e exame físico vai te dar uma base um pouco melhor de você ser mais específico e sensível. Fundamental isso, tá bom? Então, esse primeiro pilar, ele é crucial nessa avaliação nossa do ponto de vista de manejo do paciente com doença infecciosa. É fundamental. Então, isso você precisa fazer. Então, nunca é demais eu repetir isso para vocês. Nunca é demais. Por muitas vezes, pessoal, o resultado nosso do manejo do paciente, isso como um todo, não só na infectologia, na infecção que a gente está discutindo aqui, mas muitas vezes o nosso resultado ruim está muito relacionado a uma anamnese mal feita. Não é um jargão, não é é uma realidade, pessoal. Então a gente muitas vezes, quando a gente vai discutir um caso, vai rever alguma situação de diagnóstico mais complexo, de manejo que não está indo bem, ou terapêutico que não está indo muito bem, tem que voltar para a história, porque realmente às vezes tem coisas que não estão guardadas lá. E lembrar vocês, a história do exame físico, o exame físico ele é mais estático, porque ele é muito objetivo. Você vai lá e examina. Ah, tem uma pústula, não sei do que, lá no membro superior. Pronto, está claro. Se tem uma hepatomegalia que está 8 centímetros de costal, ok. Então ele é muito pontual, muito estático, aquilo ali.
Agora, a anamnese não. A anamnese é muito dinâmica. Você não precisa finalizar a anamnese no primeiro contato. Você precisa ver a anamnese com uma coisa dinâmica. Às vezes é uma anamnese muito curta, muito aguda, e os sintomas estão lá, os sinais sintomas. É uma febre, vômito e diarreia. Acabou. Não tem mais coisa que isso, tudo certo. Mas tem anamneses mais difíceis, onde você precisa tomar mais cuidado. E aí esse mais cuidado, essa dinâmica da anamnese, ela tem que ser vista de maneira repetida. Não é só uma anamnese que você vai fazer e vai cravar a sua conduta. Você precisa repetir ela novamente, no outro dia, na outra semana, no outro turno, entendeu? Então é importante isso, lembrar que não é uma coisa estática. Eu fiz a anamnese e acabou. Eu falei uma vez, a água parou. Não funciona assim, ela é dinâmica. Então precisa ter esse cuidado da gente estar melhorando cada vez mais e os dados que você tem na anamnese, elas serem reproduzíveis para você, serem realmente que você falou, poxa, aquela informação da febre tem uma semana, ela é verdadeira e ela se repete, é isso mesmo. Aí você vai falar para mim, professor, tem doente que não conta direito, que não fala, ok. Aí vem a habilidade sua individual de treinar isso, né? De tentar fazer perguntas que trazem a memória dessa pessoa. A anamnese é isso. Vem de uma palavra do latim que é trazer de volta na memória. Claro, você imagina uma história de 6 meses, pessoal. Um mês, com vários sintomas. Não vai lembrar direito, nem a gente lembra. Lembra a última dor de garganta sua com febre? Você nem lembra quando começou, quando foi a febre, não é assim? A mesma coisa com o nosso doente. Mas nós vamos ter que ter uma habilidade de trazer datas importantes para ele poder cravar. Assim, ó, esse ano, o senhor pula carnaval? Pulo. Foi antes ou depois do carnaval? O senhor comemora a Páscoa? Comemora. Então foi antes ou depois da Páscoa? Pronto. Você tem uma coisa importante na sua vida? Eu tenho uma festa que eu faço não sei aonde. Então foi antes ou depois dessa festa? Pronto. Você começa a achar, né? Achar a evolução. Então esse cuidado, pessoal, eu gostaria que ficasse muito marcado para vocês. É importante.